Oi, gente, tudo bem? Como eu havia prometido a vocês, hoje eu trouxe mais um tema sobre a complicação decorrente do tratamento oncológico e a abordagem fisioterapêutica que podemos utilizar para tratar os nossos pacientes, tanto para prevenção quanto para tratamento. Eu escolhi hoje um tema que é relacionado à complicação da radioterapia. Para quem não assistiu a aula que eu fiz sobre radioterapia, sobre tratamento quimioterápico e radioterápico, vale a pena conferir, está na página da Vital Tape Físio, então podem procurar. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo também, tá? Então, a aula passada eu abordei um tema sobre uma complicação que pode ser decorrente também da radioterapia, mas ela é mais comum de ser observada após o tratamento quimioterápico ou durante o tratamento quimioterápico, que foi a alopecia. E hoje eu escolhi como tema falar sobre a radiodermite, ou como vocês podem encontrar na literatura, a radiodermatite, que é uma complicação decorrente do tratamento radioterápico. Então, vamos lá. Bem, sabe-se que mais de 60% dos pacientes com câncer serão submetidos à radioterapia em algum momento ao longo do curso da sua doença. A radiodermite, ou como eu abordei anteriormente, pode ser chamada também de radiodermatite, é um dos efeitos secundários mais comuns do tratamento com radiação ionizante, especificamente pela teleterapia. Ela é progressiva e aparece habitualmente entre a segunda e terceira semana de tratamento ou até 3 meses após o seu término. Ela é considerada inevitável, principalmente em áreas como mama, cabeça e pescoço e períneo, por ser uma região de dobra que favorece a umidade e fricção local. A incidência real da radiodermite ainda é difícil determinar, mas estima-se que entre 80% e 90% dos pacientes submetidos à radioterapia vão apresentar algum grau de radiodermite. A maioria, é claro, vai apresentar um grau de menor intensidade, que é o que observamos através dos eritemas ligeiros, da descamação seca, que é considerada um grau mais leve de radiodermite. Entre 10% a 15% dos pacientes é que podem apresentar os graus mais avançados, que observamos através da descamação úmida e da ulceração. A radiodermite está associada a esquemas de combinação de tratamento concomitante de quimioterapia e radioterapia, doses de radioterapia progressivamente maiores, fracionamentos da radioterapia alterados e a utilização de técnicas mais avançadas, como a radioterapia por intensidade modulada, está associada a uma diminuição da intensidade e gravidade das reações cutâneas. Então, antes de falar como é que é o processo todo da radiodermite, eu achei interessante trazer também a pele, para entendermos como a pele vai sofrer essas consequências. Então, a nossa pele, a gente sabe que tem a divisão, epiderme, da derme, da hipoderme, mas observando diretamente a epiderme, nós temos mais externamente, a camada córnea, que é o que a gente observa externamente, e a mais profunda é considerada a camada basal. Nessa camada basal existem células germinativas e células estaminais que, ao amadurecerem, vão se transformar em células epiteliais maduras e vão assumir a posição das células que vão morrer, que estão morrendo com o tempo da camada córnea, que ficam na camada córnea, que se posicionam na camada córnea. Então, esse ciclo ele ocorre a cada 4 semanas. Então, sempre ocorre a morte das células mais superficiais da pele e as células que amadurecem na camada basal, elas sobem e assumem a posição dessas células que morreram na camada córnea. E quando observamos diretamente para a derme, nós observamos que ali existem vasos sanguíneos, nervos, glândulas sebáceas, folículos pilosos, que são estruturas de apoio para o funcionamento da pele e vão sofrer também consequências com a radioterapia. Então, quais as células que sofrem mais com a radioterapia? Aquela que tem maior radiosensibilidade celular. São geralmente as células indiferenciadas, porque a célula indiferenciada, ela tem uma maior reprodução, maior multiplicação celular, menor diferenciação, então consequentemente ela pode sofrer mais com a radiosensibilidade, porque a radioterapia também age nas células que estão se multiplicando.
principalmente nas fases G2 e M do ciclo celular. São nessas fases em que em que pode haver maior radiosensibilidade, justamente porque está acontecendo a proliferação. A radiodermite ela é considerada uma ferida complexa, em que a lesão do tecido estrutural ocorre instantaneamente à radiação. Ela é mediada por uma explosão dos radicais livres que resultam em lesões no DNA da célula e alterações de proteínas, lipídios e hidratos de carbono. Então, como consequência da radiação, ocorre uma interrupção no ciclo celular de células que estão se multiplicando, que são radiosensíveis, como as células do tumor e as células da pele também. E existe, então, com isso, uma redução das células basais, daquela camada basal da epiderme. Com isso, vai ter uma redução dessa espessura da epiderme e uma reação inflamatória. Cada fração adicional de radioterapia, cada sessão que se faz de radioterapia vai contribuir para o recrutamento de células inflamatórias e para a progressão dessa lesão tecidual. Então, a radioterapia ela interfere tanto no processo normal de maturação, reprodução e repovoamento de células epidérmicas, quanto dos fibroblastos e da vascularização cutânea. Então, ela afeta o tumor, que é o que é esperado com o tratamento, mas ela também interfere no processo normal da célula epidérmica e do fibroblasto e na vascularização. A cicatrização tecidual ela fica prejudicada ainda mais por conta da inibição do tecido normal de granulação, do processo de fibrinogênese e de angiogênese. E a radiodermite, então, ela é uma consequência da redução e diminuição das células tronco, que estão na camada basal, que vão produzir novas células teciduais, da alteração funcional das células endoteliais, da inflamação, apoptose das células da epiderme e necrose. As características, então. Aparentemente, inicialmente, observa-se o eritema e o edema, e eles podem ter início a partir da segunda semana de tratamento, devido a um aumento da vascularização e liberação de citocinas inflamatórias. As alterações na pigmentação da pele elas são causadas pela migração de melanina nas camadas mais superficiais da epiderme. Isso ocorre após 2 a 4 semanas de tratamento. E a pele ela começa a apresentar característica seca resultante da inibição das glândulas sebáceas, que podem ser destruídas após mais ou menos 30 graus de radioterapia, que acontece após 15 sessões de radioterapia. E a lesão nas glândulas sebáceas vão gerar uma redução na lubrificação da pele, causando um ressecamento e prurido. As reações cutâneas elas evoluem ao longo do tempo e geralmente seu pico máximo pode ocorrer na última semana de tratamento ou em 1 ou 2 semanas após seu término. Causam dor devido à exposição das terminações nervosas, da hipersensibilidade local, vão causar desconforto e irritação cutânea e prurido. E tudo isso vai reduzir a qualidade de vida dos pacientes e muitas vezes vão limitar a dose terapêutica ou interromper o tratamento até a melhora do quadro. Normalmente, essas reações cutâneas elas regridem entre 4 a 5 semanas após o término do tratamento. Então, como observamos nessa imagem que eu estou mostrando agora, esse é um paciente que foi submetido à radioterapia da porção do pescoço, da região cervical. Então, observa-se nas primeiras semanas, no início da radioterapia, já uma ativação da resposta inflamatória. Então, as células basais danificadas migram para a superfície da pele e vão desenvolver um eritema local. E aí vai ocorrer uma evolução dos danos à pele, até a descamação seca, e por não haver novas células para substituição das células mortas, pode ocorrer a descamação úmida. Então, após o término do tratamento, é que com o tempo vai havendo a recuperação das células basais para reprodução de novas células saudáveis. Então, o que observamos o que a gente pode classificar como radiodermite aguda ou radiodermite crônica. A radiodermite aguda, a gente observa um eritema leve e intenso, pode haver descamação seca, descamação úmida ou até necrose, mas isso é mais raramente. Então, dependendo da dose de radiação, a gente pode observar um edema progressivo, a hipercromia e a ulceração da pele.
A radiodermite crônica, a gente vai observar uma isquemia da pele, alterações pigmentares, um espessamento da pele, telangiectasia, ulceração e fibrose tecidual. Então, nessa imagem, a gente observa o que seria uma radiodermite aguda. Então, no primeiro momento, das primeiras sessões de radioterapia sobre a mama, pode ser observado aquele eritema ligeiro a moderado. Para quem estiver fazendo a radioterapia na região onde existe pelos, a gente pode observar alopecia, descamação seca e diminuição da hidratação. Com o tempo, com mais sessões de radioterapia, aí a gente vai observar um eritema moderado a intenso, pele mais sensível, descamação úmida ou irregular e um edema moderado. O grau 3 já classificamos como uma descamação úmida, confluente, não restrita a pregas cutâneas e edema marcado. E no grau 4 seria uma ulceração, hemorragia e necrose. Então, esse Ryan, em 2012, ele classificou, alterações agudas conforme a radiação que o paciente pode receber. Então, normalmente, numa dose de 2 grays, que são horas depois do início da radioterapia, já pode ser observado um eritema transitório inicial. Após 7 a 10 dias, que seria um acúmulo de dose de 6 a 10 grays, a gente pode observar um eritema fraco, uma epitelização. Após 2 a 3 semanas, quando tem um acúmulo de 12 a 20 grays, já é um eritema definitivo, uma hiperpigmentação da pele. Depois de 3 a 4 semanas, uma descamação mais seca, porque já acumulou uma dose de 20 a 25 grays. A descamação úmida ela pode vir depois de um acúmulo até 40 grays de dose de radioterapia, que isso vai acontecer após 4 semanas. E a ulceração ela pode vir como uma reação da pele quando se faz uma radioterapia acima de 40 grays e mais ou menos pode aparecer após 6 semanas de tratamento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, eles classificam a reação, a radiodermite aguda ou subaguda em 5 graus. Então, eles observam através das características da pele. Classificação deles, 0 seria sem alteração. Classificação 1, quando já aparece um eritema na pele. 2, descamação seca ou formação já de algumas vesículas e sensação de coceira. A 3 seria uma descamação úmida, ulceração, e a 4 é uma dermatite esfoliativa já com necrose e muitas vezes vai necessitar de uma intervenção cirúrgica. Já uma outra forma de classificar é pela escala da RTOG ou EORTC, e eles classificam tanto a radiodermite aguda quanto a radiodermite tardia, crônica. Então, a toxicidade aguda, eles classificam de 1 a 4 e a tardia também de 1 a 4. Então, tudo que eu mencionei na classificação anterior também aparece nessa. Então, eles classificam grau 1, um eritema ligeiro a moderado, em região que tem pelo, alopecia, descamação seca, hipohidrose. O grau 2 já é um eritema mais intenso, a pele mais sensível, um edema moderado. No grau 3 é uma descamação úmida, que não está restrita mais àquela região de prega cutânea e já é um edema mais marcado. E no grau 4 poderia ter ulceração, hemorragia e necrose. A toxicidade tardia, eles vão observar no grau 1 uma atrofia ligeira, uma alteração da pigmentação e ainda a permanência de uma alopecia parcial. O grau 2, uma atrofia moderada, observação de telangiectasias e muitas vezes uma alopecia total do local. No grau 3, uma atrofia marcada, telangiectasias mais marcadas, e o grau 4, uma ulceração. A ulceração da pele. Então, quando a gente observa, cronicamente, a fibrose, que já é uma complicação, a gente não pode deixar de mencionar, que tem toda a questão dessa fisiopatologia que é complexa. Então, a lesão da pele, ela desencadeia um processo inflamatório que vai levar à lesão, nas células basais da epiderme, células endoteliais e componentes vasculares. Vão gerar radicais livres, que vai causar lesão no DNA e liberação de citocinas inflamatórias. E considera-se que a proteína TGF-beta,
ela desempenha um papel central, porque ela é uma proteína de crescimento, então ela desempenha um papel central na mediação da fibrose tecidual que é induzida pela radioterapia. Então, ela vai favorecer maior produção de colágeno, então vai ter um tecido cicatricial rico em colágeno, com maior rigidez tecidual. Então, vai apresentar nessa pele mais aderências, diminuição da mobilidade dessa pele e dor. Então, o que a gente pode fazer como prevenção e tratamento dessas complicações actínicas, né? No caso, essa complicação da radiodermite ou radiodermatite. Então, antes e após a radioterapia, a gente pode orientar a hidratação da região irradiada. Dependendo da região em que o paciente for submetido à radioterapia, como a região da mama ou do plastrão, é importante que a gente trabalhe a cinesioterapia ativa e passiva ou passiva do membro superior, porque como pode haver essa complicação, né, tardia como consequência a fibrose, então muitas vezes o paciente vai apresentar restrição dos movimentos, então é importante a cinesioterapia, tanto quanto os alongamentos, que a gente trabalhe com as técnicas de desbloqueio articular, que a gente pode fazer terapia manual sobre a região, né, com técnicas de drenagem linfática ou de mobilização tecidual, lembrando que é antes e após todo o término do tratamento. Então, se o paciente for submetido, né, foi indicado a fazer 25, 30 sessões de radioterapia, é importante que a gente trabalhe até uns 2 dias antes e depois a gente volte após 1 ou 2 semanas após o término da radioterapia, tá? E sempre orientar a prática regular de exercício físico, que eu vou mencionar futuramente numa próxima aula, principalmente qual o benefício dos exercícios físicos, e a gente pode trabalhar com laser, tanto para cicatrização quanto para recuperação. Cicatrização tecidual antes da radioterapia e cicatrização com a complicação da radiodermite. E durante as sessões de radioterapia, é claro que o paciente está orientado, ele pode fazer sim os exercícios com membros superiores, exercícios com a porção do pescoço, pode fazer alongamentos, técnicas de desbloqueio articular do membro superior a gente pode fazer, a prática, principal, exercícios também de boca, de abertura de boca, porque muitos pacientes vão cursar com a fibrose, né, da região da musculatura da boca, então ele pode apresentar trismo. A prática regular de exercícios físicos, a gente orienta um vestuário mais adequado, então quando o paciente pode cobrir a área, quando ele tem possibilidade de cobrir a área que vai ser irradiada, a gente orienta que o paciente utilize tecidos de algodão mais leves e roupas mais claras. É por isso, então, que a gente observa que a região do pescoço, da cabeça e do pescoço, são as que mais sofrem com a radiodermite, porque as regiões que ficam expostas ao sol. Então, elas têm maior consequência de complicação, né, decorrente à radioterapia. E claro, para paciente que estiver fazendo uso de prótese externa da glândula mamária, né, uma prótese no sutiã, a gente orienta que pare de utilizar essa prótese porque o silicone em contato com a pele pode acabar agredindo com maior facilidade essa pele, tá? Porque mantém a pele mais aquecida. E podemos trabalhar com laser e LED durante a radioterapia como intenção de prevenção da radiodermite. Então, esse estudo ele foi uma revisão narrativa em que os autores determinaram qual a possibilidade, né? Eles ao fazer revisão de vários estudos, eles determinaram qual a possibilidade da luz que a gente pode utilizar como forma de tratamento, tanto para prevenção quanto para tratamento da radiodermite. Então, os autores afirmaram que são luz, né, no espectro de 630 a 905 nanômetros, que podem ser tanto da vermelha quanto da infravermelha, geralmente entre 2 a 6 joules, pode ser contínuo ou pulsado, e o tratamento ele pode durar de 10 até uns 30 dias de tratamento.
Esse outro estudo, ele foi um estudo piloto que foi realizado na Coreia do Sul. Foi realizado com 42 pacientes que foram submetidos à radioterapia no pescoço. Pacientes que foram submetidos tanto para câncer de cabeça e pescoço, né, da região do pescoço, quanto para metástase do pulmão, para linfonodos cervicais. Então, eles observaram como resultado que a taxa de adesão da terapia com a fotobiomodulação, dos pacientes à terapia com fotobiomodulação, foi de 90%, 90,6%. Eles não observaram evento adverso pela terapia com a fotobiomodulação, e observaram que a radiodermatite grau 3 ocorreu apenas em 9% dos casos após uma radioterapia de 60 graus ou uma dose superior de radioterapia, que é o que a gente observa aqui nessa última imagem do gráfico. Quando eles discutem, eles comparam com o que eles observam na literatura, em que normalmente para pacientes de cabeça e pescoço pode-se encontrar uma variedade de 25% a 50% dos casos desenvolvendo uma radiodermatite grau 3. Então, ao observar que apenas 9% dos pacientes apresentaram essa radiodermatite, eles ficaram extremamente satisfeitos com seu resultado. Então, eles concluíram que a terapia com a fotobiomodulação ela pode ser aplicável na clínica e pode ter o efeito preventivo de reduzir a gravidade da radiodermatite. Mas eles também afirmaram que essa hipótese eles vão avaliar melhor através de um estudo randomizado. Esse estudo ele foi publicado agora em 2021, tá? Esse outro ensaio clínico, já no caso aqui é um ensaio clínico randomizado com pacientes com câncer de mama. Então, eles incluíram no grupo controle 70 pacientes, no grupo intervenção 69, mas para avaliar a análise dos dados, eles só analisaram os dados com 60 pacientes do grupo controle e 60 do grupo intervenção, porque foram esses pacientes que deram sequência às avaliações de segmento, tá? Então, pacientes do grupo de intervenção foram submetidas a 14 sessões de fotobiomodulação, 2 vezes por semana, começando no primeiro dia de radioterapia. Eles utilizaram um dispositivo que combina os dois diodos de laser, de 2 comprimentos de onda diferentes. Então, com potência de pico e modo de emissão também diferente. O primeiro diodo era um laser emitindo a 905 em modo pulsado, e o segundo, um modo contínuo de 808. A densidade de energia foi de 4 joules para todos os casos. E para os pacientes do grupo controle, eles eram submetidos também, foi na verdade um estudo cego, então os pacientes eram submetidos à colocação desse diodo, então disparava o som, mas não emitia a corrente de luz. E aí, eles observaram que no grupo controle, os pacientes que participaram do grupo controle, 44% dos pacientes acabaram desenvolvendo uma radiodermite grau 2 e 3% apresentaram radiodermite grau 3, enquanto no grupo de intervenção, 12% dos pacientes apresentaram uma radiodermite grau 2 e nenhum paciente apresentou uma radiodermite grau 3. Então, e eles afirmaram, por fim, no estudo, que foi o primeiro ensaio clínico randomizado, controlado por placebo, demonstrando que um tratamento 2 vezes por semana com a fotobiomodulação, a partir do primeiro dia de radioterapia, ele pode prevenir o desenvolvimento de reações cutâneas agudas graves e parece proporcionar alívio sintomático durante a radioterapia, principalmente para a classificação, né? Grau 2 ou grau 3 até 4 da radiodermite. E isso em pacientes com câncer de mama. Então, gente, eu termino a apresentação por aqui. Obrigada. E eu queria concluir com vocês, então, que o tratamento com luz, né, através da luz, de LED ou laser, da intensidade, da amplitude, né, do vermelho ou do infravermelho, já está
confirmado na literatura, já tem evidências científicas de que são eficazes, são seguros e eficazes para tratamento da radiodermite, tanto para prevenção quanto para tratamento da radiodermite. É claro que mais estudos falam da prevenção, como eu apresentei para vocês, mas aquela revisão narrativa, os autores mencionam também que poderia ser utilizado com segurança para o tratamento. Já tem outros estudos que já confirmaram que a utilização do laser ou do LED, da fotobiomodulação, ela é segura para o paciente oncológico, então a gente pode lançar mão desse recurso com segurança, com propriedade, para que a gente traga melhor benefícios para os nossos pacientes. Então, a gente pode utilizar para prevenção, desde o início da radioterapia, a gente já pode aplicar pelo menos 2 vezes por semana, numa intensidade, né, de 4 joules, nos pontos onde esse paciente estiver sendo submetida à radioterapia. Ou pode ser utilizada também uma placa de LED para pegar toda a região, né, para acoplar toda a região que estiver sendo irradiada. Espero ter trazido mais informações para vocês, que seja de benefício para todo mundo e que a gente possa trocar mais ideias. Se vocês quiserem, eu estarei por aqui. Até a próxima. Beijo!